E a tua infância foi no Recife? Cara, eu tive... A minha adolescência foi em Recife. Dos 10 aos 17 anos. E antes? Eu nasci na Bahia. Eu nasci no interior da Bahia. E... Minha mãe engravidou aos 16 anos, me teve aos 17, né? E aí ela não podia me criar, meu pai abandonou ela. E ela me deu pra minha avó. Minha avó, na época, a mãe dela morava na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ali em São João de Meriti. E ela me deu pra minha mãe, pra minha avó. Minha avó cuidou de mim até os 6 anos. Então, até os 6 anos, eu fui criado como filho da minha avó. Minha avó me batizou até, né? Foi minha avó, minha madrinha, né? E minha mãe. Minha mãe sempre ia me visitar, levava as coisas, mas eu morava na casa da minha avó. E elas não tinham uma boa relação. E olha que engraçado. Eu vim descobrir há 1 mês. Que doideira. Quando eu comecei esse curso de consciente, subconsciente, essa terapia que eu te falei, como que eu nasci? Porque eu tinha que preencher um questionário, né? E aí tinha coisas desde o nascimento. Aí perguntava assim, como que você nasceu? Qual foi o sentimento que sua mãe teve quando ela nasceu? Aí tinha lá as opções. Como você nasceu? Aí tinha parto normal e cesariana. E aí eu não sabia, eu fui perguntar pra minha mãe. E aí minha mãe falou, você nasceu de fórceps. Você foi puxada a ferro. Ou seja, não tinha nem essa alternativa lá no questionário. Como assim a fórceps? O que aconteceu no parto? O parto foi difícil, não estava virado, não dava para nascer. Tanto que ela saiu de uma maternidade para outra, porque aquela não tinha condições de nascer. Eu fui parar em outra do interior. E aí eles usaram o ferro para me puxar. Porque não estava saindo. Tava na posição errada? Errada. E aí eles me puxaram a ferro. E aí ela veio me explicar o que significava nascer ser puxado a ferro. E aí olha que doideira. Então, e eu falava assim, caralho, que merda. E minha mãe falou, ela quase morreu. Com 16 anos ela, né? Ela tinha 17 já, 17. quando eu nasci. Ela engravidou aos 16. E ela quase morreu, ou quase eu morri. E aí a mulher vem me dizer que naquela época, né, há muitos anos atrás, 43 anos atrás, né, e o número de crianças que nasciam de fórceps, a maioria morria. Era um número muito alto de fatalidade, né, de natalidade. As crianças morriam. E ela falou, aí eu falei, caramba. E de cara eu pensei assim, caramba, que merda, né? Aí ela falou assim, eu pensei ainda também, né? Caramba, que alívio. Aí ela falou assim, não, você já é um vitorioso desde o dia que você nasceu. Ela começou a me mostrar um outro ponto de vista de coisas que eu tinha de forma inconsciente. E ela falou, não, Alessandro, olhe por um outro ponto de vista. Você é um vencedor desde o dia que você nasceu. Sua mãe estava sentindo tanta dor, tanto sofrimento, que ela não queria que você nascesse. Estava tendo dificuldade no parto. Mas você falou, eu vou nascer, eu vou vir ao mundo. E aí, mesmo não conseguindo, te puxaram a ferro. E você poderia ter sofrido qualquer deformidade no parto, trauma ou morrido. Mas você nasceu perfeito, com saúde, sem nenhuma deformidade. Quando tu descobriu como é que tu nasceu, tu tendeu a ver de uma forma negativa. Na hora que eu recebi, não, nem foi de forma negativa. Foi tipo assim, que alívio. E eu fiquei com dó da minha mãe também, né? Porque na parte de sentimento, o que ela sentiu? Aí tinha lá, ela sentiu medo, ela sentiu dor, ela sentiu amor, ela sentiu carinho, ela sentiu... E aí ela falou, eu senti medo de morrer. Medo de morrer e medo de você morrer. Qual o outro sentimento? Solidão. Eu tava sozinha. Não tinha ninguém lá. E aí olha os sentimentos pelo qual eu nasci. Olha como eu nasci. Olha só, eu já tive adversidade no momento do meu nascimento. Então já tipo assim, já nasci... Free Fire, filho. Manda a arma aqui, pum, pum. Chega, primeiro mestre, tal. Só tem aquele level, não tem... Se morrer, play a game, vambora. Qual é o próximo? Ó, é o seguinte, tu vai morar com a tua avó, tu não tem pai,
entendeu? Teu pai te abandonou aqui e tu vai morar com a tua avó. E esse período de 6 anos que eu morei com a minha avó foi muito bom, cara. Posso dizer pra você que eu estudei em escola particular, que ela me botou lá do bairro, mas era de São João. E eu tinha brinquedos, tipo, fui acolhido como um filho. E quando eu achei que tava tudo muito bom ali, né? Eu vim perceber uma outra coisa que agora, num terceiro exercício que essa terapia me passou. Qual era o terceiro exercício? Ela pediu para eu pegar todas as minhas fotos de infância e olhar para minhas fotos de infância. Cara, tu não vai acreditar. É uma parada muito louca. Eu peguei mais de 100 fotos. E eu descobri que até minha foto de aniversário de 5 anos, eu não encontrei nenhuma foto em que eu estava sorrindo. Nesse período bom, tu não estava sorrindo? Nenhum. Não. E era tipo assim, mas por que então era um período bom? Era um período bom. Hoje eu falando, e a minha percepção, é porque é o seguinte, né? Você só sabe o que é bom quando você tem o que é ruim. Uhum. E vice-versa. Se eu te dou uma comida, se eu te dou um suco, se eu te dou qualquer coisa, uma roupa, um objeto, você só vai saber se é ruim ou bom se eu te der o outro. Melhor ou pior. Uhum. Você não tem um comparativo. Então, o meu comparativo do bom era com a minha vida posterior. Então, até os 6 anos, eu achava que a minha vida era boa, porque aos 6 anos, um besouro mudou a minha vida. E eu tinha que, dos 6 anos em diante, a minha ideia é que, tipo assim, eu conheci o inferno. Como assim um besouro? Minha avó foi mordida por um besouro, teve doença de Chagas, teve derrame, paralisou o lado direito dela inteiro. Ela não tinha mais condições de me criar. E aí, aos 6 anos, eu fui conhecer meu pai. Voltei pra Bahia. Ela estava brigada com a minha mãe, não queria entregar pra minha mãe, entregou pro meu pai. Então, eu saí de um lar em que eu era tratado como filho e fui morar num lar onde meu pai tinha 2 famílias. Passei a ter 2 madrastas. E a que ele estava se separando. Foi a primeira vez que eu apanhei, apanhei de um estranho da minha vida. Já tinha apanhado da minha mãe, né? Mas nada igual. Foi morar com teu pai e com a tua madrasta. E ele tinha uma outra família paralela? Já tava se separando dela e já tava com outra família. Ah, então tu foi pra casa que tava ruindo. Que tava ruindo. Uhum. E apanhei e sofri ali. Foi lá que eu desenvolvi essa doença que eu falei no início. Que a gente tava brincando aí da agulha. Uhum. Porque como ela sofria... Ela descontava em mim tudo que ela tava sofrendo com ele. Então, chegou um momento em que ela me deixou... uma época trancado, eu fiquei quase 2 semanas sem comida dentro de casa. Ela tirou tudo, ela limpou tudo. Ela limpou os móveis, levou tudo para casa da mãe dela quando ela foi embora. E ela me deixou trancada lá. E aí, meu pai não foi. Eu fiquei trancado dentro de casa. Só tinha. A única coisa que ela deixou foi... um pote de margarina que estava pela metade, ou pouco menos da metade, e um pote de açúcar lá, que também estava o finalzinho. Eu passei 2 semanas comendo manteiga e açúcar. E bebendo água. Manteiga, açúcar. Eu pegava o açúcar, botava na manteiga, misturava e comia. Tava tudo lacrado, janela, porta, tudo fechado. Tudo lacrado, ela me trancou por fora. Como é que tu saiu dessa? Eu comecei uma vez a gritar no corredor. Aí, quando foi num dia, a vizinha ouviu e aí ela falou: o que você tá fazendo? Eu falei: eu tô trancado. E aí ela, depois de uns 2 dias, ela parece que localizou onde que meu avô morava, o pai do meu pai, falou pra ele. E aí eles foram lá. Só que aí eu desenvolvi uma doença que era o seguinte... Você vai perceber aqui, se você olhar pro meu corpo, que eu tenho algumas cicatrizes que fica branca na minha pele. Hoje é o seguinte, se eu sofrer qualquer corte, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, cortei aqui, ó. Você viu agora o que eu fiz? Ficou. Você tá vendo aqui? Sim. Ó. Tá vendo? Fica. Tá vendo como fica branco, ó? Olha. Ó. O que é isso? Por que tem isso? Isso aqui é superficial. Se sangrar, já era. Isso aqui não é eterno.
Isso aqui, ó, sai. Uhum. Agora, se sangrar, vai ficar. Não volta mais. Entendeu? Que é o seguinte. O meu sangue infeccionou de um jeito em que eu comecei a ter furúnculos. Cara, eu tinha furúnculo no pescoço, na cabeça, nos braços, nas pernas. E qualquer corte que eu sofria enchia de pus. E era instantaneamente. Tipo assim, eu cortei de manhã, de tarde já tava com pus. Mas isso por causa da alimentação ruim? Exatamente, porque eu fiquei 2 semanas, ou pouquinho mais de 2 semanas, só comendo manteiga e açúcar. Mas eu acho que também deve ter alguma coisa de emocional também, né? Muita coisa. Tipo, eu não era só isso. Antes disso, eu já tava... Eu tinha apanhado pra caraca dela e dos irmãos dela, né? Então, apanhei muito, sofri ali muito. Então, era porrada, era trauma físico, trauma psicológico. E ainda por cima, eu tinha 9 anos, cara. 8, 9 anos de idade. Uhum. Você imagina. Então, depois de tudo isso, depois de eu apanhar, esculachar essa parada toda, ela ainda me trancou dentro de casa e fica aí agora. Quando o seu pai voltar, você come. Sei que ela tava tentando punir o teu pai. De certa forma, chegar hoje no olhar, olha a visão. Olha a visão. Eu não culpo ela, cara. Ela é uma vítima de alguma coisa também, né? Ela é uma vítima de, tipo, ela deve ter passado vários traumas na vida dela. E ali pra ela, olha que doideira. Meu pai tava fazendo com ela o que ele fez com a minha mãe. Uhum. Porque o filho dela, né, que é o meu irmão por parte de pai, era pequenininho. Olha só. Ele tava criando o padrão. Ele fez com a minha mãe, tava fazendo com ela, tava dando continuidade ao processo. E provavelmente alguém fez com ele também, né? E aí vem... e aí já é o problema dele com o pai. Sabe? E aí ele criou essa parada, dessa programação em que ele simplesmente abandonou a mulher, né? Então, e ela sofria, e aí ela não tinha ninguém pra descontar. Então, pra ela, descontar em mim era um alívio pra ela. Tipo, causar dor em mim era como se ela causasse a dor nele. Tipo, aliviava o fardo dela de alguma forma. Então, quando meu avô foi lá e tudo, me pegou, ele já me pegou, ligou pra minha mãe, falou como é que eu tava, foi comigo pra rodoviária e antes eu fui no barbeiro, raspou a minha cabeça toda. Eu tinha um monte de ferida na cabeça. Cara, eu tava na capa do Batman. Capa do Batman, eu era osso e pele. Aí teu avô te levou pra minha mãe, e aí chegou lá, minha mãe chorou, e aí ela já tava casada com outro cara, né, que era esse militar, que tinha acabado de ser transferido pro Acre, ela tava no Rio, tinha sido transferido pro Acre, ela já tava com o filho dele, pequeno, e ela ia se mudar em seguida, só que ela ficou, que ele foi na frente, e aí ela começou um tratamento de saúde comigo. E aí era esse tratamento que eu tinha que tomar benzetacil. Caraca, eu tô te falando 2, mas eu acho que chegava a semana, assim, eu acho que a primeira, segunda semana eu tomava umas 3. Era pesado. E aí eu não podia comer nada com sal, e aí foi. Qual a sequela física? A sequela física curou 100% meu sangue. Hoje eu tenho cicatrização muito rápida. Então, tipo, se eu tenho um corte, eu faço assim com a mão. Eu lavo. Uhum. De tarde, ele já tem casquinha, já cicatrizou, morreu. Porém, vai ficar branco. Vai ficar marca branca. Uhum. Ficou isso.